Primeiro livro de Samuel está no Antigo Testamento. Eu não tenho relógio. Tá aqui. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 1. A partir do versículo 1. Vai estar projetando aqui também, né? Então você pode acompanhar junto aqui, caso você não trouxe a sua Bíblia. Antes de nós lermos, eu gostaria de orar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Ore para que o Senhor fale com você. Ore para que o Senhor use a minha vida para falar com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que nós sejamos, Senhor, tremendamente alimentados pelo Senhor. Tua palavra diz que a tua palavra, ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer neste lugar aquilo que lhe apraz. Senhor, que nós estejamos cheios da tua simplicidade. Que a tua unção esteja neste lugar, Jesus. Eu declaro, Senhor, que eu estou disponível, que o meu coração está aberto para ser usada pelo Senhor. Faz a tua vontade neste lugar. Move como o Senhor quer, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem total liberdade, Pai. Em nome de Jesus. E que eu possa ser usada, Senhor, para falar com os teus filhos, ó Pai. Para falar com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Samuel respondeu: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou para Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou a Samá a Samuel. Mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: São estes todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Só até aí. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho pela vida de Davi.
Eu quero pregar hoje sobre o tema fé para obedecer. Então, nós vamos falar um pouco de alguém que creu e que teve fé e que obedeceu ao Senhor. E que lutou e lutou até o fim. E cumpriu os propósitos do Senhor. Então nós vamos falar um pouco sobre a vida do rei Davi. E eu queria perguntar para você, e eu gostaria que você levantasse a sua mão e respondesse para mim. Quem aqui tem uma promessa do Senhor na sua vida que ainda não se cumpriu? Seja ela ministerial, profissional, familiar. Se você tem uma promessa do Senhor que ainda não se cumpriu sobre a sua vida, eu quero que você saiba que para chegar e alcançar essa promessa, nós precisamos passar por alguns processos. Eu tenho promessas que Deus fez para mim que ainda não se cumpriram. Mas eu percebo que Deus tem me preparado e me habilitado para viver essas promessas. Porque é lindo quando Deus nos promete algo, é lindo quando Deus fala algo conosco. Só que primeiro o Senhor precisa nos preparar para viver isso que Ele nos prometeu. E assim aconteceu com Davi. Só que para que eu chegue até a minha promessa, para que eu chegue naquele lugar, eu preciso suportar os processos. Você precisa suportar os processos, para que a gente alcance o nosso propósito. Nós não podemos pular as etapas. Quando Davi foi ungido aqui por Samuel, alguns historiadores, estudiosos, diz que ele tinha em média 15 a 17 anos. É mais ou menos, alguns vai até mais, alguns falam que ele tinha até 10 anos, mas eu não creio, eu creio que ele era um pouquinho mais velho. De 15 a 17 anos, quando aconteceu a promessa de que ele seria o rei de Israel. Só que, para ele chegar a reinar, ele estava com 30 anos. Então você põe entre 13 a 15 anos, porque ele tinha entre 15 a 17. Então vamos pôr entre 13 a 15 anos, para que ele vivesse a promessa de Deus. Pode andar aqui, Marcelo, eu tenho que ficar aqui quietinha. Pode? Ah, então tá bom. Então, você precisa entender algo. Talvez você fale assim, não, mas está demorando. Deus me prometeu, mas está demorando. A questão é, você está sendo habilitado. Porque Deus não é irresponsável. Esses dias, eu e minha cunhada estavam conversando e a gente estava falando sobre isso. Eu falei, filha, Deus não é irresponsável. Deus não vai fazer algo para você. Deus não vai pedir algo para você que você não possa dar. Deus não é irresponsável, gente. Talvez a gente fale, nossa, mas Deus me pediu algo tão assim. Eu até estava compartilhando com a Mirelle agora um propósito que Deus pediu para mim. E eu tenho feito, eu tenho cumprido. Tem sido difícil. Mas Deus não me pediria se eu não pudesse fazer. Porque Deus não é irresponsável. Ele sabe exatamente o que Ele entrega para cada um de nós. Então, primeira coisa que aconteceu foi que Davi foi ungido rei. Olha no verso 12 do capítulo 16, porque nós vamos andar por alguns capítulos, mas eu sempre vou estar citando os capítulos para vocês, tá? Então, o capítulo 16, verso 12 fala assim: Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O propósito de Deus sobre a vida de Davi tinha sido revelado ali naquele momento. Diante de toda a família dele. Davi, você vai ser rei. Então, às vezes Deus fala para você, olha, você tem um ministério, eu vou fazer de você um pastor, eu vou fazer de você, sei lá, um missionário, eu vou fazer de você um evangelista, eu vou te fazer um grande empresário, eu vou te fazer algo sobre a sua vida. E aí a gente fica todo animado, né?
Porque a gente acha que vai acontecer amanhã. Quem nunca? Quando Deus fala alguma coisa, fala, nossa, glória a Deus, vai acontecer amanhã. Eu estava precisando tanto disso. E a verdade é que você acorda no outro dia e não aconteceu. Mas sabe o que é interessante? Davi é terminado de ungir rei. Ele se levantou daquela mesa e voltou para o pasto. Ou seja, não era a hora, não era o tempo. Agora você fica imaginando a cabeça dele quando ele voltou para o pasto. Meu Deus, agora eu vou ser rei. Talvez ele imaginasse, e eu estou aqui conjecturando, imaginando com vocês, que seria daqui a um ano. A gente fica todo cheio, né? Nossa, agora eu vou ser rei. Agora Deus falou que eu vou ser empresário. Agora Deus falou que eu vou prosperar. Agora Deus falou que eu vou ser pastor. Agora Deus falou que eu vou ser líder. Aí eu fico todo cheio. Só que a verdade é que você tem que levantar e voltar a apacentar. E voltar a fazer o que você estava fazendo. Estava comentando com as meninas, nós tivemos um retiro de pastoras e esposa de pastores esse final de semana. E nós estávamos lá no quarto conversando, e a gente estava falando sobre chamado, sobre ministério. E eu disse para uma delas, eu falei, em 2018, Deus me deu uma visão. Eu estava no meu quarto orando, congregava, acho que já tinha ido para Leste, se eu não me engano, se estava no Gonzaga, eu não lembro ainda. Eu não lembro muito bem. Mas eu estava lá no meu quarto orando e Deus me deu uma visão de eu e meu marido sendo despedidos da igreja. Pastor orando por nós, pastor Iver orando por nós, e nós sermos despedidos da igreja. E naquele dia eu pensei, Deus, o Senhor vai me levar para outro ministério? O Senhor vai me levar, eu vou sair da igreja, eu vou para outro ministério? Naquele momento eu pensei que o meu tempo na igreja do Nazareno, né, como comunidade, havia acabado. Eu falei, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Né? Fiquei pensando, eu gosto tanto daqui. E aí a coisa foi, né, e Deus não falava nada. Eu falei, bom, eu vou esperar o sinal de Deus. Pois bem, em 2021, aquela visão se concretizou. O pastor estava assim, despedindo nós daquele lugar, para nos enviar para Monte Aprazível. Então você entende que o tempo da promessa ao tempo do cumprimento leva tempo. Porque de 2018 para 2021 são 3 anos. Então não pense você que Deus vai te dar uma visão agora, uma direção agora, que seja para amanhã. Talvez seja, mas talvez não. Então, irmãos, era tão engraçado que eu falava, meu Deus, por que o Senhor está me mostrando essas coisas? Por que eu estou vendo isso? E algumas palavras vinham no meu coração e queimavam no meu coração. E eu falava, hoje o pastor vai me dar uma oportunidade de eu liberar essa mensagem. Hoje o pastor vai me chamar para eu falar alguma coisa no culto. E eu vou conseguir liberar essa palavra. Sabe o que acontecia? Ninguém me chamava. E eu falava, Deus, eu não estou entendendo. O que o Senhor está fazendo? Porque o Senhor coloca a palavra no meu coração. O Senhor fala para mim que eu vou falar sobre isso. Só que eu não consigo entender. Só que chega na hora e não acontece nada. E Deus em silêncio. Por quê? Porque depois de eu receber a visão e a promessa, eu tive que voltar a fazer o que eu estava fazendo. A servir no ministério infantil. Porque na época eu servia no ministério infantil. A servir ali, cuidando da organização da igreja. Indo ajudar a fazer faxina na igreja. Indo limpar a igreja, porque na época da pandemia, quem ficou responsável de limpar a igreja era eu e meu marido. Eu continuei apacentando as ovelhas. E hoje eu percebo que aquelas palavras que Deus falava comigo lá atrás, eu consigo liberar elas aonde eu estou e aonde Deus me colocou. Por quê? Porque alguém não me dava oportunidade? Não, porque não era o tempo. Porque elas ainda não estavam amadurecidas.
Então, quando Deus nos dá algo, saiba, o Espírito do Senhor vai estar sobre você. Porque foi isso que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que assim que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou sobre ele. Então você vai ter visão, você vai ter ideias, Deus vai te mostrar, Deus vai falar com você. E aí você vai pensar, nossa, poxa, mas não acontece, mas vai acontecer. E aí, os processos de Davi começaram a acontecer. Olha em 1 Samuel capítulo 22, eu vou ler com você o versículo 1 e 2. Antes de Davi ser levantado rei, ele passa por um lugar, uma caverna. Ele vai para dentro de uma caverna. Olha só, fala assim, 22, versículo 1. 1 Samuel 22, 1 fala assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Versículo 2. Olha isso, gente. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Deus estava treinando Davi. Todas as perseguições que Davi sofreu de Saul, porque Saul tinha inveja de Davi, levou ele para o propósito dele. Deus estava empurrando Davi para o lugar que Deus queria colocá-lo. Então ele teve que fugir e entrar numa caverna. Algumas versões vai dizer que lá estava com ele os amargurados de espírito. A minha fala descontentes, mas em algumas versões vai dizer que ele estava com os amargurados de espírito. Deus estava preparando Davi. Deus sempre mostrava o chamado de Davi para lembrar: ei, a promessa ainda está viva. O que eu tenho na sua vida ainda não morreu. E Davi primeiro liderou esses homens, por quê? Porque como rei, como governante, ele precisava aprender a lidar com os necessitados. Ele precisava aprender como um governante, ter misericórdia dos endividados, que às vezes não ia conseguir pagar os seus impostos por alguma situação. Ele, como governante, precisava entender que algumas pessoas iam estar descontentes, iam estar amarguradas. Para quê? Para que ele aprendesse a ser um bom líder e entender, como rei, eu vou lidar com todo tipo de pessoa. E a mesma coisa é quando a gente quer ser levantado como um líder, seja no âmbito da igreja ou no âmbito profissional. Você precisa entender que você vai lidar com todo tipo de gente. Então, se você não tem paciência hoje e agora para lidar com as pessoas, não espere que Deus vai te levantar. Porque você precisa ter paciência hoje, ter misericórdia hoje, você precisa amar hoje. Davi era rei de direito. Era o direito dele. Mas Deus mandou ele para a caverna. Gente, imagina viver numa caverna. Eu não tenho nem coragem de entrar, porque eu sou meio claustrofóbica, se é assim que fala a palavra. Se eu já entro num lugar fechado, já fico, ai meu Deus, eu preciso respirar. Eu fico desesperada, eu quero respirar. Mas você imagina viver numa caverna, a caverna é escura. Tem morcego. Sei lá qual outro bicho que tem dentro da caverna. E ele vivia lá dentro. Deus levou ele para aquele lugar. Caverna é lugar de esconderijo. Quando Elias quis se esconder de tudo e de todos, para onde ele foi? Para a caverna. Só que é nesse lugar de esconderijo que Deus nos treina. É nesse lugar secreto, onde ninguém vê, que Deus nos habilita. Porque talvez Davi não imaginava que Deus estava ali habilitando ele. Ele tinha dentro dele esse espírito de liderança. Porque ele liderava. Quando ele chegou lá, Golias lá, o povo filisteu afrontando o povo, ele falou, não, eu vou matar esse homem, gente.
Ele ia na frente, ele tomava frente. Estava nele essa liderança. Então, para que nós sejamos aprovados por Deus, nós vamos precisar passar por alguns processos. Solidão, pressão, abandono, rejeição. Muitas vezes nós vamos ser mal compreendidos. E isso faz parte da caminhada. Só que eu e você precisamos entender. Eu tenho um alvo. Eu tenho um lugar para chegar. E eu preciso ter fé para obedecer isso. Gente, só alguém que cria no Senhor podia fazer isso. Porque a hora que ele estava sofrendo ameaças de morte da parte de Saul, ele poderia ter desistido. Que rei, que nada. Eu quero ficar longe desse homem, ele vai me matar. Que lutar a guerra, que nada, porque ele era um bom soldado de guerra. Eu não vou servir quem quer me matar. Então, Davi sabia que em algum momento ele seria rei. Então, se você sabe da promessa que Deus tem para você, não tenha dúvidas, tenha fé. Pastora, mas parece que está tão distante de mim. Mas quanto mais você caminha, mais perto você chega. Pode hoje parecer que está distante. Mas quanto mais você caminha, quanto mais você continua, quanto mais você obedece, mais perto você vai chegar. Outra situação. Davi teve a oportunidade de matar Saul. 1 Samuel 24, a partir do versículo 1 fala assim. Perdão. Saul voltou à luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e de seus homens, perto dos rochedos e dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho, e ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. E Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna, e eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado, cortou a ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Versículo 5. Mas Davi sentiu-lhe bater no coração um remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Ele saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Não pule os processos. Porque se Davi tivesse matado Saul ali, talvez ele não seria rei. Porque Jonatas ainda estava vivo. E Jonatas era o filho mais velho de Saul. E tinha uma linhagem. Era o filho do rei que assumia o trono do rei. Se Davi tivesse matado Saul naquele momento, ele perderia o seu reinado. Por quê? Porque lá na frente Jonatas morre. Para que um novo rei se levante. Então, Deus tem as suas maneiras de fazer. Deus tem as suas maneiras de tratar conosco. Sabe, fica na obediência. Se permita estar escondido. E olha só. Os soldados que estavam com Davi, os companheiros dele, usou a própria promessa para fazer com que Davi pulasse a etapa. Porque ele falou: agora é a tua chance. Como diz a Bíblia, Saul estava na caverna, fazendo as suas necessidades. Ele estava desprevenido, ele estava vulnerável. É a chance de você chegar e cravar uma espada nas costas dele. É a tua chance. Então você percebe que a própria promessa foi usada para que Davi se perdesse. Então às vezes o inimigo vai fazer isso com você. Ele vai usar e falar: não, mas você não é pastor? Você não tem uma promessa que você vai ser pastor, que você vai ser, sei lá, patrão, gerente, enfim, o que for. Você não tem uma promessa? Passa por cima da autoridade do seu superior.
se Davi tivesse feito isso. E Deus, foi tão lindo que Deus tocou no coração dele. Falou, não, independente, porque Saul não foi um bom rei. Saul foi um mau rei. Ele se dobrou a outros deuses, ele consultou feiticeiras, ele ofereceu o sacrifício que ele não poderia fazer. Ele foi um mau rei. Mas Davi olhou e disse, eu não vou fazer isso com ele. Sabe, muitas vezes a gente quer experimentar a honra. E eu disse isso para um casal esses dias para trás. Não tem como experimentar a honra se você não experimentar a desonra. A gente quer ser honrado. Mas para que você seja honrado, primeiro você precisa experimentar a desonra. Não tem como. Deus disse que daria o reinado a Davi. Que entregaria a Davi os inimigos. Deus disse isso. Mas ali não era o tempo, não era o momento. Jesus, quando estava no deserto, não foi a mesma coisa. O que Satanás falou para Jesus? Olha, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. Mas Jesus estava jejuando. Não era tempo de comer. E Jesus responde o diabo com a própria palavra. Nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que procede de Deus, da boca de Deus. O diabo fala, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso. Pula aqui do penhasco. A Bíblia não diz que os anjos vai guardar você. O que Jesus fala para o Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando, às vezes, alguma vozinha vem no seu coração e falar, pula o seu processo, está demorando demais. Faz isso que você vai adiantar a coisa. Cuidado. Pode ser até um amigo sendo usado pelo diabo para fazer você pular as etapas. E depois, 2 Samuel, capítulo 5, abre lá, a partir do versículo 1. Fala assim, os representantes de todas as tribos de Israel foram a dizer a Davi em Hebrom, somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, e o meu povo será o seu governante. E o meu povo será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E o rei fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos em 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Quando Davi é levantado rei sobre toda a nação de Israel, ele já reinava uma pequena parte, uma pequena tribo, a tribo de Judá. Ele reinava Hebrom. Depois que Saul morreu, vieram a Davi e reconheceram, você é o rei. Então, o seu tempo vai chegar. Quando Deus falava comigo, que Ele nos enviaria a lugares, eu falava, meu Deus. E Deus falava muito isso comigo. E teve um retiro no ano de 2019, que no período do devocional da manhã, o Senhor disse para mim assim, hoje eu trago para fora tudo o que acontece no secreto. Eu assustei. Por quê? Porque algumas coisas eu gosto de guardar comigo. Não parece, gente, de verdade, não parece. Mas eu tenho vergonha de algumas coisas. Às vezes eu chego num lugar e fico meio assim. Não parece, de jeito nenhum.
Meu marido sabe falar, amor, estou morrendo de vergonha de estar aqui. Ele fala, você é boba, menina, você não tem vergonha de nada. Eu falo, mas agora eu estou com vergonha. E naquele dia eu temi, eu falei, não, Deus, faz isso não precisa não, vamos guardar. Mas Deus precisava falar para as pessoas, Deus precisava mostrar. E no culto da noite, aconteceu algo que eu nem sei direito. E aí o pastor chegou em nós e falou, não, vocês é o casal missionário da igreja, e enfim. E nós estamos lá no nosso primeiro campo missionário, que é Monte Aprazível. Porque ali é o nosso primeiro campo missionário, onde a nossa igreja nos enviou. Então, tudo aquilo que o Senhor falava comigo no secreto, foi trazido para fora. Sabe, nós somos aprovados no pasto. Nós não somos aprovados no meio da multidão. Davi foi aprovado quando ele estava no pasto. Porque quando Samuel chega na casa de Jessé, e vai passando um, e vai passando o outro, e vai passando outro. Não é esse, não é esse, não é esse. Tem mais alguém? Tem o que está no secreto, tem o que está no pasto. Então, nós precisamos ter uma vida de secreto com Deus. Nós precisamos estar no lugar secreto. Por quê? Porque é ali que Deus vai se revelar a você. Porque aqui, você só é uma extensão do que você é na sua casa. Então, o que você entrega aqui, é o que você faz lá na tua casa. O Silvio está tocando uma música que eu gosto muito. E Deus fala muito comigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E comece a falar com o Senhor. Como nós demos liberdade ao Espírito Santo. Que você possa dar liberdade e dizer, Senhor, se revela a mim então, no meu lugar secreto. Se revela a mim, Senhor. Jardim secreto da adoração estou, porque eu te amo. No jardim secreto da adoração estou, porque te adoro. Estenda pra mim teu cetro de amor ao som do meu louvor. Oh Jesus, nós queremos, Jesus, o teu coração sobre nós, Jesus. Que nesse lugar secreto, Senhor, nós possamos ser achados pelo Senhor. Porque foi isso que Deus disse a Davi. Eu achei um que é segundo o meu coração. Deus achou Davi no pasto. Deus não achou Davi no meio da multidão. Deus achou Davi quando ele estava lá tocando a sua harpa. No jardim secreto da adoração estou, porque eu te amo. No jardim secreto da adoração estou, porque te adoro. As pessoas vão reconhecer o seu chamado. Você não vai precisar correr atrás das pessoas. Elas vão vir até você, assim como elas vieram a Davi, dizendo, você já é rei, porque você liderava as batalhas de Israel. Então nós já te reconhecemos, só seja levantado, faça aquilo que o Senhor colocou para que você fizesse. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, queria pedir para o louvor se posicionar. Nós vamos orar. Aquilo que o Senhor já quer falar com você, eu acredito que Ele já ministrou no seu coração. Para que eu e você seja achado por Deus, nós precisamos estar no lugar secreto.
É isso que nós estamos trabalhando com as mulheres. Esses dias eu preguei uma mensagem lá na igreja e Deus me lembrou de um projeto que eu tinha, e uma vez eu apresentei numa reunião. Eu disse, vamos ensinar as pessoas a orar, vamos ensinar elas a ficarem no secreto com Deus, vamos ensinar elas a fazerem isso. Eu acho que o povo olhou para minha cara e falou, essa mulher está doida, gente, como é que você vai na casa da pessoa ensinar ela a orar? Só que hoje, com as mulheres da igreja, nós vivemos isso. Nós temos todo mês a nossa vigília de mulheres às 6 horas da manhã. E ali é o nosso lugar secreto. É o lugar que nós nos derramamos com Deus. Sem reserva, sem liturgia. É o nosso lugar, é o nosso momento. E Deus tem feito tantas coisas. Então são projetos que o Senhor te deu, que talvez vão se cumprir lá na frente. Coisas que você tem. Quando eu estava preparando a mensagem, eu pensava muito no pastor Renan, na pastora Bianca. Eu lembro que quando nós chegamos na igreja, todos da igreja falavam, o Renan vai ser pastor. O Renan vai ser pastor. Na época todo mundo chamava de Renan porque não era pastor. E todo mundo falava, o Renan vai ser pastor. Por quê? Porque ele tinha a postura de um pastor. Ele já tinha o chamado, já estava nele. Isso foi em 2011. Eles foram levantados pastores em 2016, né? Foi em 2016. Mas isso já estava neles. E eu pensava nisso. Eu falava, gente, como que Deus coloca o chamado nas pessoas. Isso é um fruto de um chamado que Deus colocou no coração de um casal. Mas as pessoas já olhavam para eles e diziam, eles serão. Havia uma promessa, Deus tinha algo, Deus os preparou, Deus os moldou. Gente, se é possível para eles, se é possível para nós, é possível para vocês também, porque nós somos humanos, nós somos projetos do mesmo Deus. O mesmo Deus que prometeu para mim, que prometeu para eles, que prometeu para o meu esposo, a mesma coisa. É o Deus que promete para você, não há diferença entre nós. A única diferença há, quem se entrega mais, recebe mais. Quem se rende mais, recebe mais de Deus. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, fale com Deus, diga, Senhor, eu quero mudar as minhas posturas. Eu quero ter fé para obedecer aquilo que o Senhor me pede. Eu quero fazer, Senhor, aquilo que o Senhor me pede. Eu quero cumprir o meu ministério, receber a minha promessa e voltar a servir. E voltar a servir a minha família, e voltar a servir a minha igreja, e voltar a servir o meu patrão. Eu quero receber a promessa e voltar a servir, entendendo que no tempo certo ela se cumprirá. Em nome de Jesus, fale com o Senhor.
a gente orar. Teve um dia, umas semanas, que a gente quer dar uma de super-herói, né? E aí a gente para de orar porque a gente acha que é muito bom. Não, já tá bom, já tô cheio. Não preciso orar essa semana, não preciso jejuar essa semana. E eu quis dar uma de super-heroína. E a gente tem um quarto na minha casa que a gente tira para isso, para orar, ali para estudar. A gente tem esse lugar em casa, que é uma resposta de oração também minha. E por que eu tô falando que é uma resposta de oração? Porque um dia eu passei na frente do quarto, do escritório ali. E eu entrei pro meu quarto. Outro dia eu passei. E aí teve um dia que eu entrei lá dentro para limpar. Aí Deus falou assim: você orou tanto para ter esse lugar. Você sabe quantas vezes eu te esperei aqui e você não veio? Nossa, aquilo foi uma facada no meu peito. E eu pedi perdão ao Senhor, eu me arrependi. E a mesma pergunta vai para você. Você sabe quantas vezes Deus está te esperando no lugar secreto e você não vai? Quantas vezes o Senhor tem te esperado para que você feche a porta do seu quarto? Pastor, eu não tenho um quarto específico na minha casa para orar, mas você não precisa ter. Você tem o seu quarto que você dorme, não tem? Você pode entrar lá dentro, trancar a tua porta e falar com o Pai. Porque é o Deus que te vê no secreto. Não é o Deus que te ouve, Ele te vê nesse lugar. Te recompensará publicamente. Então você sabe quantas vezes o Senhor tem te esperado para que você entre lá e se derrame e diga: Senhor, eu só quero a tua presença. Senhor, eu só quero estar com o Senhor. Eu só quero te adorar. Eu não quero pedir nada. Eu quero me derramar diante do Senhor. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser ministrado. Eu quero ser corrigido. Eu quero ser alinhado pelo Senhor. Que você faça um compromisso com o Senhor nessa noite. Se você tem falhado no seu lugar secreto, você diga: Senhor, eu quero esse lugar para mim. Eu quero esse lugar de secreto. Eu quero esse lugar de encontro. Eu quero esse lugar de encontro com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor derrame uma fome e uma sede na vida dos irmãos, ó Deus, para buscar a tua presença. Para que arranque as máscaras. Porque é no lugar secreto que Deus arranca as nossas máscaras. É no lugar secreto que Deus mostra para nós quem nós somos. É no lugar secreto que Deus molda o nosso coração, muda o nosso caráter. É nesse lugar. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Jesus. Nós queremos estar, Jesus, na tua presença, nos derramando, nos dobrando diante ao Senhor. Pai, que cada um aqui comece a ouvir a tua voz. Que cada um aqui, Pai, tenha fome e sede da tua presença. Senhor, que cada um aqui, Jesus, tenha amor pelo Senhor. Que o Senhor dê a esta igreja um coração apaixonado pelo Senhor, Pai. Um coração que ama a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não sejamos pessoas que esperem os outros a orar por nós, mas que nós sejamos aquela, Senhor, que vai orar pelas pessoas, que vai entregar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para as pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus. Que caia por terra nesse lugar toda a apatia espiritual, toda a frieza espiritual sobre o seu coração, em nome de Jesus. E que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor Deus. Aleluia.
Deus. Queridos, eu acho extremamente interessante um ambiente como esse. Nós saímos da nossa casa para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra. E Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordeno, e aí o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. Então o texto diz duas coisas que eu tenho que fazer: se atentamente ouvir a sua voz e te obedecer. E nós somos ministrados sobre uma linda palavra com o tema fé para obedecer. Primeira coisa, a melhor decisão você tomou, você veio, você adorou, você ouviu, mas agora nós precisamos obedecer, colocar em prática tudo aquilo que nós temos recebido. E quando nós ouvimos falar sobre Davi, o texto diz que ele estava escondido atrás das malhadas. Os seus irmãos eram homens de guerra, homens fortes, mas Deus, quando manda Jessé até a casa, vai escolhendo, vai chamando um por um. Então Samuel percebe: olha, não é nenhum deles, está faltando alguém. Então, de todos aqueles que tinham mais aptidão, mais aparência, mais características, não foi eles, foi aquele que Deus chamou, que era segundo o seu coração. Mas a pastora Fran ministrou muito bem sobre: Deus chama Davi e fala: o próximo rei é você, vai se cumprir uma promessa sobre você. Mas para que se cumprisse a promessa, ele precisou obedecer, e para obedecer ele precisou ter fé, porque ele precisou esperar, porque ele precisou sofrer, porque ele precisou ver que as coisas não saíam como ele imaginou que seria, porque ele precisou ver os seus irmãos o destratarem, porque ele precisou ver o seu rei, o rei de Israel, Saul, se levantar e desejar matá-lo, porque ele precisou se esconder dentro de uma caverna, com pessoas doentes, com pessoas com problemas, e ele precisou esperar tudo passar para que a promessa se cumprisse. Então você foi alimentado nessa noite, amém? Mas agora nós precisamos obedecer, e para obedecer, muitas das vezes nós precisaremos ter fé. Guarde esse tema, fé para obedecer. Pastor, eu recebi uma palavra, Deus seja louvado, amanhã vai acontecer. Que assim seja, amém? Mas ainda que não seja no seu tempo, que você tenha fé para suportar os tempos, que você tenha fé para suportar o não, que você tenha fé para suportar o dia mau, que você tenha fé para esperar as promessas de Deus se cumprirem sobre a sua vida. Eu quero convidar você a estender as suas mãos aos céus agora, e juntos nós vamos consagrar ao Senhor o mês de agosto, o próximo mês. Hoje já é dia 1º de julho, já consagramos ontem o mês de julho, mas agora pela fé, nós vamos entregar ao Senhor todo o nosso mês de agosto, do primeiro até o último dia, diante desta palavra. Pai, graças nós te damos, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, como igreja do Senhor, nós nos reunimos, unimos a nossa fé, levantamos a nossa mão e agora entregamos ao Senhor todo o nosso mês de agosto, ó Deus, desde o primeiro até o último dia do mês. Pai, não sabemos o que vem pela frente, quantas coisas boas viveremos em nome de Jesus. Eu quero dizer a cada homem e mulher que me ouve agora, aquele também que se encontra nos acompanhando online: ninguém pode atrapalhar aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida. O Senhor é poderoso para enviar um homem, um profeta, uma mulher, uma pessoa para vir nos trazer um recado, uma oração, uma palavra. O Senhor é poderoso para fazer com que nos chamem por trás das malhadas, escondido, aonde for. Pai, ninguém pode atrapalhar a obra que o
o Senhor tem para realizar. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. O homem vê aquilo que é exterior, aquilo que é mais bonito. Pai, o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos para cada um dos teus filhos. Oh Espírito Santo, a minha oração é que se cumpra sobre a vida dos teus filhos as tuas promessas, os teus planos, que tenhamos fé para continuar, para perseverar, para não desistir, para obedecer. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra. Se atentamente ouvirmos a sua voz e te obedecermos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão, te alcançarão, diz o Senhor nosso Deus. Pai, então nós entregamos em tuas mãos, desde o primeiro até o último dia do mês de agosto. Consagramos todo este mês ao Senhor, pela fé, e que o melhor do Senhor nós ainda viveremos na tua presença, em nome de Jesus. Você que crê diz amém e graças a Deus. Amém, querido? Você crê nisso? Eu quero agradecer a pastora Fran, pastor Wesley por estarem conosco. Obrigado pelo louvor também. Fomos ricamente alimentados, abençoados. Desejamos que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente, em nome de Jesus. Obrigado de coração. Eu quero convidar você a estender a sua mão. Eu quero despedir você. Desejo a você um final de terça abençoado. E permitindo o Senhor, amanhã às 8 horas estaremos aqui. Amém? Convide um amigo, um familiar e vamos juntos adorar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, mais uma vez. Obrigado pela tua palavra, Senhor, tão clara. Oh Espírito Santo, que possamos guardá-la em nosso coração. Nos leve em paz e segurança para nossa casa, para o nosso destino. Nos dê uma noite de sono restauradora, uma quarta-feira abençoada na tua presença. Nos conduz, não deixe que os nossos pés vacilem. Prospere, Senhor, a obra das nossas mãos. Leva cada um em paz e segurança, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vão em paz, queridos, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.